Então, pessoal, dando agora continuidade, então, a gravação 5 do tópico 2, continuando no campo magnético da corrente elétrica. Então, agora vamos ver a relação entre a corrente elétrica e a intensidade do campo magnético. Então, a relação entre a corrente elétrica I e a intensidade do campo magnético H dependem da geometria do condutor e são expressas pela lei de Biot-Savart e pela lei de Ampère. A lei mais útil e mais facilmente aplicável aos problemas mais práticos é creditada a Ampère. Sua dedução é difícil, portanto, será apenas o enunciado, né, que será comentado. Então, eu vou falar aqui então sobre o resumo, né, da lei de Ampère. Lei de Ampère simplificada, vamos dizer assim, né? Então, ele diz assim, que dividindo-se então uma linha de força magnética em trechos, tem-se que a somatória dos produtos da intensidade de campo magnético H pelo comprimento de cada trecho AL é igual à corrente total envolvida pela linha de força. Aqui vai fazendo deduções, né? Correntes, intensidade produzidas por essas correntes, né? Depois ele diz aqui que o somatório de HJ vezes IJ é igual à corrente envolvida, né? E diz então que, desenvolvendo aqui, né, que H1 mais delta L1 é um pedacinho de comprimento, né? H2 vezes delta L2 e assim por diante, vai dar então a corrente envolvida na criação dessa linha de força. Então, observação, a trajetória real da linha de força deve ser bem conhecida. O valor de intensidade de campo magnético H deve ser constante ao longo de todo o trecho. As unidades devem estar no sistema internacional, por exemplo. Aí, continuando, então, mostrando a figura, tem-se, então, um fio retilíneo e comprido em que a corrente sai do papel. Neste caso, as linhas de força são circulares e concêntricas com o condutor. Então, aqui está mostrando um fio onde a corrente está saindo do papel, saindo da tela do computador, da tela do celular, do tablet. Bom, Deusinho por aqui. Então, fazendo com a regra da mão direita, verificando com a regra da mão direita, o polegar apontando para fora da tela, certo? Em nossa direção para fora da tela, girando a mão no sentido anti-horário, nós vamos então ter o sentido da linha de força aqui, né? Que vai ser também o sentido de H. Nós vimos que a indução em qualquer, é tangente em qualquer ponto da linha de força, assim como o H, né? Certo? Então, o H está nesse sentido também. Aqui nós temos a corrente envolvida, aqui, ó, corrente. Aqui nós temos o raio, certo? Que isso aqui é uma circunferência, na verdade, né? A linha de força
o caminho que ela percorre é uma circunferência em torno desse condutor, né? E ao longo dele. Vai depender do comprimento. Agora, para ver esta linha de força, qual é o comprimento que nós vamos verificar? O comprimento vai ser o comprimento dessa circunferência aí. Qual é o comprimento dessa circunferência? É 2π vezes o raio, certo? Esse é o comprimento dessa circunferência. Dito isto, vamos seguir na explicação do Ampère aí. Então, o sentido de H, como já dissemos, né, é o da indução. E é tangente, então, à circunferência. E pode ser descoberto pela regra da mão direita para condutores. Essa que eu estava falando agora. Regra da mão direita para condutores. Então, divide-se uma linha de força genérica, circunferência de raio R e comprimento L, em M partes, tangente à circunferência em todos os pontos. Tem, então, um módulo constante em todos os trechos que se considerar. Então, aqui nós estávamos falando antes. A somatória de HJ vezes J é igual à corrente envolvida aí. Opa. Exemplo aqui. Então, aqui nós já falamos. HL vezes delta L1 é igual à corrente envolvida. Somatório, né? De H1, delta L1 é igual à corrente envolvida na criação dessas linhas de força. Então, por simetria, obtém-se, então, sabe-se, então, que o módulo de H é constante em todos os trechos. HJ é igual a H. Então, nós vamos ter H vezes L igual a I, igual a corrente envolvida. Nesse caso específico, né? De condutor retilíneo percorrido por corrente elétrica, criando, então, um campo magnético que tem essa característica aí, para descobrir o H, tendo o comprimento e a corrente circulando pelo condutor. Muito bem. Então, somando os delta L, vai deduzindo, e chegou a esta equação aqui, ó. HL igual a 2πRL. Aqui, ó. 2πr, quer dizer, 2πr, este L. Então, H igual a 2πr, que é igual à corrente envolvida, I. Então, o H, se isolar o H, ele vai ficar assim. H igual a corrente divididos por 2πr, que é o comprimento da circunferência. A indução neste local é B igual a μ vezes H. Ou, nós temos o H já definido, B igual a μ vezes a corrente, divididos por 2πr, que é o comprimento da circunferência. Então, como se pode ver, a intensidade do campo magnético H é diretamente proporcional à corrente, e inversamente proporcional à distância do ponto do centro do fio. Se a gente olhar nesta equação, ela tem, quanto maior o raio,
menor vai ser a indução. Então, continuação da relação entre a corrente elétrica e a intensidade de campo magnético de um fio retilíneo e muito longo. Então, vamos fazer um exemplo, então. Que tem na apostila esse exemplo, pessoal. Então, exemplo 1.5 da apostila. Ou 11.5 no caso da apostila. Calcular, então, a intensidade do campo magnético e a indução no ar a uma distância de 12 milímetros do centro do condutor, do fio retilíneo, com uma corrente de 500 amperes. Então, calcular a intensidade do campo a uma distância de 12 milímetros. Então, o raio, não sei se vão precisar do raio, mas acredito que sim, o raio é igual a 6 milímetros. E a corrente é 500 amperes. Então, tem que passar isso aqui para metros, 6 milímetros. Então, 6, aqui então, centímetro, decímetro e metro. Milímetro, decímetro, centímetro, decímetro e metro, 0,06. 0,06 no caso, né? Metros. Então é o raio. Não sei se vão precisar. Acho que eu vou ter que apagar isso aqui para ficar misturado. Tinha a solução aqui. Então, a equação. Então, corrente 500 amperes divididos por 2π. Agora, o que nós tínhamos feito ali, isto aqui então, o 12 vezes 10 na menos 3 é o 0,012, não, 0,012 milímetros. Como é que eu disse? Eu acho que eu interpretei errado. Então, que é o magnético indutor no ar. Tá certo, interpretei errado. 12 milímetros já é o raio. 12 milímetros já é o raio. É assim, ó, o condutor aqui, a linha de força vai estar aqui, faz de conta que são a circunferência. O raio vai estar aqui, ó. É aqui que é o 12 milímetros. Eu estava pensando o diâmetro 12 milímetros, mas está errado. É 12 mesmo é o raio, está certo. Vai estar certo aí que ele fez. Então, pessoal, deu a intensidade de campo magnético 6.631 ampere-metro. Agora, a indução é μ0. Vamos ver por que é μ0, né? Não sei se vocês deram de conta já. Vezes H. Então, μ0 é este valor aqui e H é o que foi encontrado lá. Dá, então, 0,0833 Tesla, ou 8,33
militesla. Então, pessoal, por que usou μ0? É porque este ponto aqui, ó, aqui é o condutor. Tá? Vamos supor de ponto, corrente para o nosso lado ou para o outro lado, não importa nesse momento aqui. A distância desse condutor, ele está no ar, né? A distância para esta linha de força que está circulando aqui, ó, em torno dele, é ar. Então, por isso que é μ0, que é usado aqui, certo? Se estivesse no centro de uma coisa, de um material magnético, aí já não era μ0, era μ. Mas aqui nesse caso é sempre μ0, né? Bem? Então, observa-se que mesmo com uma corrente elevada no condutor, consegue-se uma indução muito baixa, devido à permeabilidade do ar ser muito pequena. Agora, solenoide com núcleo de ar. Então, o solenoide assemelha-se a uma mola helicoidal, por seu comprimento ser bem maior que sua dimensão transversal. Dessa forma, as linhas de indução são concentradas em todo o seu interior, porém, a sua parte externa, como a grande área para o fluxo se distribuir, a pequena concentração de linhas. Então, se considera a parte interna do solenoide. Então, as linhas de força serão divididas apenas em dois trechos. O trecho interno, de comprimento L, onde a intensidade do campo magnético H é considerada constante, de volume muito maior que a intensidade de campo magnético externo. Tá? Então, o trecho externo, de comprimento desconhecido, porém com uma intensidade de campo magnético muito mais fraco, a ponto de poder ser desprezados, onde aproximadamente o H seria igual a 0. Certo? Está explicando então sobre o solenoide, porque que se utiliza, se despreza aquele fluxo que estaria por fora, as linhas de indução estariam por fora do solenoide. Então, considera o H interno aqui, solenoide. Então, está supondo que como o fluxo está para cá, essa corrente está entrando aqui, eu acho. Não, saindo aqui, para que dê este sentido. Bom, solenoide longo e muito fino. O que ele diz aqui? Escolhe-se então uma determinada linha, tem-se então a corrente total envolvida por ela e N vezes a corrente da bobina. O que quer dizer que, tendo a corrente de uma dessas bobinas, tu multiplica por N, né? Tu vai ter a corrente em toda a bobina. N que é o número de bobinas, né? Aí faz aqui a somatória, que é as deduções lá, e chega à mesma equação que nós tínhamos. Nós tínhamos ali atrás, para um condutor HL, ou L minúsculo, dando mesmo, igual a I, né? É que era só um fio. Agora, como tem N fios, né? Tem N fios, então tem um N aqui atrás, certo? N vezes I. Então, H vai ser N vezes I dividido por L. Para calcular, então, a indução usa-se mesma equação. Indução igual μ0, se é de ar ali também, né? Vezes H. Para obter o fluxo interior do solenoide, aplica-se, então, fluxo igual, nós já vimos isto, a indução vezes a área, no caso perpendicular. E nesse caso é, né? Perpendicular.
exemplo aqui. Agora sim. Um exemplo, então. Um exemplo. No solenoide. Então, temos o diâmetro do solenoide, que é dado aqui, ó. Então, calcular o fluxo, né? Calcular, então, a indução, aliás, calcular a indução e o fluxo. Deu um solenoide com seção circular do núcleo de ar, né? E o comprimento, então, é 10 centímetros. O L aqui, 10 centímetros. E o diâmetro, 2 centímetros. Certo? O número de espiras, 1000. Então, o N é 1000. E a corrente, 10 amperes. Então, o I igual a 10 amperes. Vamos ver se não tem nada aqui em cima. Tem que tirar isso daqui. Comprimento, tá, o que eu vou ter que está aqui. Vou apagar aqui, então. Então, o comprimento da bobina, o diâmetro em centímetros, o número de espiras e a corrente. Aqui, então, vamos ter que passar para metro. Aqui é 0,1 metro. Um metro. Um metro. Agora aqui, o raio é 2, então, aliás, o diâmetro é 2. E nós queremos o raio, vai ser 1. Então, 1 centímetro é 0,01 metro. Acho que agora temos os dados todos. Então, o comprimento é 0,1 metro, diâmetro 0,02 metros e o número de espiras 1000, corrente 10. Então, HL é número de espiras vezes a corrente, divididos pelo raio. Não, pode ser o raio pelo comprimento, que radiação, pelo comprimento da bobina. 0,1 aqui não precisa de raio ainda. Então, o H é NI divididos por L. Agora, o fluxo, então, agora sim, fluxo é indução vezes a área da circunferência formado por esse solenoide aqui de diâmetro 2 centímetros. Esse núcleo do solenoide. Né? Então, calcular a indução, nós temos o B, né? Nós temos o H, quer dizer, aí dá para descobrir a indução. μ0, que a A já disse que era ar lá dentro, μ0 vezes H, que já foi descoberto aqui. Então,
deu esse valor. A indução 0,257 Tesla. Agora, então, a área é πr2. Então, pode ser também assim. O π sobre 4, diâmetro ao quadrado, π que multiplica diâmetro ao quadrado sobre 4. Que chegou a área 3,14 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então, o fluxo é B vezes S, que é 0,1257 Tesla, e vezes a área, que é 3,4 vezes 10 a menos 3,14 10 a menos 4. Então, a indução aliás, o fluxo é 39,47 microweber. 10 a menos 6 Weber. Então, agora o toroide. O toroide, então, numa bobina de forma toroidal, as linhas de força são concentradas, então, encerradas dentro do núcleo. Então, nós já vimos, as linhas de força ficam concentradas aqui. Né? Então, o valor do campo é constante em toda a extensão das linhas de força e é mais ou menos constante em toda a seção transversal, nessa seção aqui. Ó. O fluxo a gente considera constante aí. Então, para a aplicação de lei de Ampère, escolhe-se então as linhas de força, a linha de força média, obtém-se o valor médio da intensidade do campo magnético. Tá? Então, está fazendo a dedução aqui, né? Então, como H é constante, então ele diz que H é igual H vezes o comprimento, que comprimento é o raio médio, tá? Vezes 2πr, que é o comprimento da circunferência, né? Usando o raio médio, vezes NI, é a mesma equação da bobina, só o comprimento que é o comprimento do toroide. Seria a mesma forma de calcular. N vezes I. Então, a equação é H igual a N vezes I divididos por 2πr. O raio é raio médio, né? Bom, vale também a indução MI vezes H e o fluxo é indução vezes a área transversal. Agora, então, escolhemos-se uma linha de força circular hipotética na parte interior ou na exterior do núcleo, a corrente total envolvida é nula e a intensidade do campo H também. Isto porque o campo existe apenas dentro do núcleo do toroide. Nós tínhamos visto lá, já em aulas anteriores. Na aula anterior, aliás. Um exemplo agora, então. Então, nós temos um toroide de uma seção transversal quadrada e tem 200 espiras. Então, a seção transversal dele não é essa redonda aqui, né, pessoal? A seção transversal é quadrada. Tá. Então, o raio interno vale 10 centímetros e o externo vale 5. Então, esse raio aqui vale 5, e aqui vale 10, o raio total aqui, dessa parte aqui. Então, o médio
é a soma dos dois divididos por 2, né? Se nós precisarmos do raio médio, vamos ver. Então, qual deve ser, então, a corrente percorrida, tendo uma indução de 1 Tesla no ponto médio do núcleo? Vamos ver, então. Então, a equação, temos duas. Indução igual a μ vezes H, e o H é N vezes I, divididos pelo raio médio. Então, a indução é ele diz que o núcleo é de ferro. Se o núcleo é de ferro, então, a indução é aliás, o H, né, é o μ do material. Então, o μ do material é o μ relativo vezes μ0. Então, ele já tinha dado o μ relativo, né? Esse aqui. Então, nós temos que o B, que é 1, é um Tesla, né? Divididos por 1000, que é o μ0, vezes... É o μ0 não, o μr, né? E vezes o μ0, que é esse aqui. Certo? Então, o H deu 795 ampere-espira por metro. Agora, o raio médio. Então, é o raio externo mais o interno dividido por 2. Então, o raio médio é 15 mais 10 dividido por 2, que é 12,5. Passando para metro, dá 0,125 metros. Então, o H é esta equação aqui. Isolando o I, fica o comprimento da circunferência, aqui, vezes H, divididos por número de espiras. Então, dá 0,313 amperes a corrente. Então, aqui, nós vamos ficar para a próxima aula. No caso, então, nosso tópico 3, vamos começar aqui. Força entre condutores paralelos. Então, o tópico 2 encerrou no exemplo da apostila 11.7, certo?